Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Eu sou suspeito um pouco de falar dessa igreja, que tem alguns amigos, alguns conhecidos aqui, que eu gosto muito, que eu amo muito. Estou aprendendo cada vez mais a me aproximar, a gostar. Então, nós sempre ouvimos falar muito bem dessa igreja. Também queria, pastor, reverendo, uma bênção, não só nessa igreja, nessa cidade também, nesse presbitério. E um homem piedoso e ao mesmo tempo muito inteligente. Deus abençoe a vida é uma referência para a gente. Oi? Irmãos, sem demora, eu convido vocês a estar vindo a palavra do Senhor. A igreja está abrindo a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 18. E antes de lermos a palavra do Senhor, queria falar duas coisas. A primeira é com respeito a todas as mulheres aqui e fora daqui também, mas a minha esposa, aquela que está aqui na frente, é Karen, moça mais bonita de todo mundo. E nós vamos fazer logo 5 anos de casado. Eu sei que você deve estar achando que eu sou muito novo, não sou tão novo assim. E é uma bênção. E a segunda coisa, antes de lermos a palavra do Senhor, esse texto, tem alguns textos que carregam algumas misturas boas. Por mais que claramente ele fale sobre persistência, vemos um casamento com a persistência e a esperança nesse texto. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 16 ao 18, estarei lendo na versão NVI, provavelmente diferente da versão de muitos irmãos aqui. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vou ler mais uma vez, diz assim a palavra do Senhor. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E o tema nosso dessa noite é a persistência na caminhada cristã. Irmãos, antes de começarmos, eu gostaria de confessar uma dificuldade que eu tenho, talvez até um pecado, e talvez você compartilhe dessa mesma dificuldade do que eu. Que dificuldade é essa? A você que está aqui, a você que está em casa também, peço que você reflita nesse momento. A dificuldade que eu tenho muito grande é fazer exercício físico. Eu não sei se você é essa pessoa que... A minha esposa, ela acorda às 6 horas da manhã, ela gosta de ir na academia. Eu, 6 horas da manhã, eu nem funciono. 6 horas da manhã, eu estou entendendo ainda o que está acontecendo. Talvez você goste de caminhar, de fazer exercício físico, de ir na academia, já pensa naquele horário de ir, de se esforçar, de estar lá. Eu admito, irmãos, que é uma luta minha. Tem hora que eu oro, Senhor, me dá força. E eu vou, e às vezes eu caminho, às vezes eu faço um polichinelo em casa, às vezes eu faço um pouquinho só, mas faço. Eu tento ali ter cuidado do nosso corpo. E é uma dificuldade, mas nós sabemos que na nossa vida tem coisas que nós precisamos fazer, muito mais do que só queremos fazer. E precisamos ter persistência nisso. Porque é importante. É importante fazer exercício físico, é importante cuidar da mente, é importante encontrar família, é importante pagar as contas, é importante, a gente precisa fazer isso e ter persistência em algumas coisas, porque vai além do que nós apenas queremos, mas que precisamos. A igreja de Tessalônica, a qual nós lemos aqui, a carta que o apóstolo Paulo escreveu, foi uma igreja que entendeu essa ideia de persistência. Foi uma ideia que logo eles aderiram, seguraram e deixaram nos seus corações. E como aconteceu e começou isso? Paulo, indo nas suas viagens missionárias, e sabemos que o apóstolo Paulo fez várias viagens missionárias e começou a pregar o evangelho em vários lugares. Alguns lugares ele ficava um pouco de tempo, outro um pouco mais, 1 ano, 2 anos, até 3 anos. Mas em alguns momentos, em alguns lugares, ele ficava pouco tempo. E nesse caso foi a igreja de Tessalônica. Ele chegou em Tessalônica, começou a pregar o evangelho, começou a falar do Senhor Jesus, começou a falar da obra do Senhor Jesus, começou a falar da cruz, e o povo ali se converteu. O povo ali começou a se arrepender dos seus maus caminhos e entender que eles precisavam de Jesus Cristo. E a igreja começou a se formar, e a igreja começou a crescer, e a igreja começou a ganhar corpo.
Mas rapidamente aconteceu algo que não é tão legal assim e que acontece ainda no mundo. Começou a perseguição contra a igreja, especificamente dos judeus. Os judeus começaram a perseguir a igreja. Então imagina, uma igreja recente que acabou de nascer e começa a ser perseguida, a tal ponto que o apóstolo Paulo entendeu que ele precisava sair, que ele precisava mudar de lugar, ir para outro lugar. E ele vai embora. Só que imagina você nessa situação. Imagina assim, uma viagem missionária, você e sua família, essa igreja aqui, que é bênção, sai daqui, vai para um lugar, começa a pregar o evangelho e as pessoas se convertem. As pessoas entendem o que é o evangelho de verdade e começam a se relacionar, começam a se aproximar, começam a estar juntas uma das outras, entender que é Cristo Jesus, unidade, graça, amor. E aí, de repente, começa uma perseguição e você tem que ir embora. Muito rápido. Qual é a sensação que dá? A sensação é: será que essa igreja está pronta? Será que essa igreja entendeu realmente o evangelho? Porque ela nasceu de forma rápida e bênção, glória a Deus por isso. Mas a questão que poderia Paulo estar no seu coração é: será que ela realmente entendeu tudo? E Paulo ficou com aquilo no coração dele. Até que Timóteo, amigo, e Paulo às vezes o tratava até como filho, alguém que ele ensinava, cuidava, o apóstolo Paulo direciona, e Timóteo vai para a igreja de Tessalônica. E ele espera as notícias de lá. Então imagina, a igreja que acabou de levantar, acabou de se formar, de se entender, de aprender do evangelho, e ficava aquela dúvida: será que ela entendeu mesmo? Será que ela está próxima mesmo de Jesus? Ou será que ela vai se desmanchar? Será que por causa das perseguições, inclusive, ela não vai aguentar? Paulo espera as notícias de lá. Timóteo chega lá e começa a escrever para o apóstolo Paulo. E ele escreve algo incrível. O que ele escreve? Paulo, está tudo bem aqui. A igreja está bem. A igreja está forte. Por incrível que pareça, a igreja que está sendo perseguida está bem. Não precisa se preocupar, não. E Paulo, agora aliviado, um pouco mais tranquilo, escreve cartas a essa igreja, e a carta que nós lemos é a primeira carta que ele escreve para a igreja de Tessalônica. E esse texto que nós lemos aqui é o texto final da carta, onde Paulo dá vários direcionamentos, conselhos para essa igreja seguir, entender e fazer. Mas nesses 3 versículos vemos imperativos, coisas que Paulo direciona de uma forma que vocês precisam, necessitam, vocês têm que fazer. O primeiro versículo diz assim: alegrem-se sempre. E aqui entramos no nosso primeiro ponto, a persistência na alegria. E dentro desse versículo nós vamos ver 3 observações aqui nessa noite. A primeira observação sobre esse versículo é que é um conselho estranho de Paulo, não é? Quem não quer ser alegre? Precisa alguém me dizer para eu ser alegre e sempre? Eu preciso receber essa mensagem de alguém falando assim: seja alegre, sempre. Paulo podia estar falando de um monte de coisas, mas ele está falando aqui para buscar alegria. Irmão, se tem uma coisa que na nossa sociedade não precisa falar, é para buscar alegria. Viver e não ter vergonha de ser feliz, escreveu Gonzaguinha. Quem não quer acordar cedo? Lembra aquele filme antigo da Branca de Neve, da Disney? Que ela acordava pela manhã, com a luz, os passarinhos andando pela casa, e ela feliz e alegre. Quem não quer acordar assim todo dia, vivendo a vida dessa maneira? Mas por que Paulo fala para eu me alegrar sempre? Porque eu preciso de alguém para me lembrar disso. Eu já não buscaria alegria sozinho? Segunda observação: será que Paulo quer dizer que nós devemos nos alegrar o tempo todo, a cada momento, a cada segundo? Aliás, isso é possível? Sinceramente, irmãos, temos que concordar que não estamos felizes o tempo todo. Que nós não achamos a vida tão graciosa assim o tempo todo. Tem momento que os nossos parentes estão doentes, e nessa pandemia, infelizmente, vivemos muito isso. Que a nossa conta no banco não anda muito bem. Que a aposentadoria atrasou mais uma vez, que o carro estragou, inclusive,
Ontem fui convidado para pregar no culto da federação. O carro nunca deu problema, pastor. Nunca deu problema, irmãos. Tudo certinho, me arrumamos, eu e minha esposa, tudo feliz, botamos a Bíblia no carro, botei a chave, liguei, nada. Liguei de novo, nada. Falei, Senhor, é a tua palavra hoje à noite. Me ajuda. Eu falei, tranquilo, meu sogro mora na minha frente. Liguei para ele, não estou em casa. Aí eu falei, minha irmã sempre está em casa, minha irmã é de outra igreja. Minha irmã, Luan, hoje eu que organizei o encontro de casais, eu não posso te ajudar. Comecei a ligar para todos meus amigos. Falei, Senhor, tu sabes. Era no Córrego do Ouro, pedi um Uber, o Uber não ia. A oração começou a apertar. Senhor, tu sabes. Senhor, me ajuda. Irmãos, por algum motivo, eu não sei qual. Minha mãe mexendo no carro, eu mexendo no carro, o cara mexendo no carro, todo mundo mexendo no carro. O carro pegou. Fomos para lá. A palavra foi pregada, retornamos para casa e o carro não pegou hoje de manhã de novo. Mas Deus quis que nós fôssemos. Eu cheguei lá assim, e olha que a gente ia sair de casa com tempo tranquilo, mas tem dia que acontece isso. E eu falei, Deus, fala sobre gratidão hoje, com o coração assim. Deus quer tratar, irmãos, a gente. Ou infelizmente, irmãos, nós podemos, nesse momento, ter perdido alguém próximo. E nós não ficamos tão felizes assim nesses dias. O nosso coração não fica tão alegre assim. E faz parte, é normal. Terceira observação, então, afinal de contas, então do que Paulo está falando aqui nesse versículo? Para entendermos o que Paulo está falando nesse versículo, em primeiro lugar, precisamos entender qual é a nossa fonte de alegria. E essa pergunta é importante, irmãos. Afinal, qual é a sua fonte de alegria? Já parou para pensar nisso? Quem é a sua fonte de alegria? Quando você termina de pagar todas as contas do mês, é bom, né? Quando você fala assim, paguei todos os boletos, glória a Deus por isso. Quando seu filho vem com um boletim com as notas azuis, às vezes algumas meio vermelhas, é bom também. Quando seu marido ou seu namorado chega com um chocolate na hora do almoço, glória a Deus por isso. Ou quando você chega cansado da faculdade, do trabalho, da escola e para assistir um filme, alguma série preferida sua, é bom. Ou quando você pede no final de semana aquele hambúrguer, final de semana pede, né? Final de semana chega final de semana você já pede, vou pedir um hambúrguer. Faz parte. Mas talvez sem essas coisas você não veja a vida tão feliz assim. Talvez sem essas pequenas coisas a vida não faça tanto sentido para você. Irmãos, elas são boas. Todas elas são boas, maravilhosas e glória a Deus por elas. Mas será que elas que devem ser a fonte da nossa alegria? Qual é a sua fonte de alegria? Quem é a sua fonte de alegria? Irmãos, a felicidade desse mundo acaba. Se esvai como gelo no sol quente, como areia nas mãos de uma criança na praia. A nossa alegria não deve depender de algo ou alguém aqui. Nossa alegria não deve ter muletas nesse mundo, a nossa alegria não deve estar escorada nos momentos que estamos passando. E Paulo também disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Vou repetir. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas Cristo ressuscitou, irmãos. Amém? E quem bebe dessa água nunca mais tem sede. E a nossa esperança nele não é apenas nessa vida, mas na eternidade. Então no que ou em quem eu devo me alegrar? Paulo já respondeu isso. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4, diz assim, alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Viver plenamente é viver Cristo. Cristo, irmãos, é a fonte da nossa alegria. Então a conclusão sobre esse versículo que o apóstolo Paulo está falando, ele está falando sobre constância. Ou seja, alegrem-se no Senhor e tenham constância nisso.
pois os momentos ruins virão, irmãos. E se talvez você já ouviu em algum lugar, em alguma pregação, que ser cristão vai deixar você longe de toda a dificuldade da vida, isso é uma mentira, porque nós passamos por dificuldade. Mas a nossa diferença para aqueles que não têm Cristo é como passamos por essa dificuldade. O próprio Cristo se entristeceu em algumas circunstâncias. Mas não são os momentos ruins que vão pautar a nossa vida. Não são eles que vão direcionar a nossa vida. Mas Deus irá pautar a nossa vida. Amém? Sabemos que a vida não é só aqui, não é só agora. E há um lugar muito melhor, graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alegrem-se, irmãos. Como está seu coração hoje? Como está sua felicidade hoje? Quem é a sua fonte de alegria hoje? A igreja de Tessalônica estava sendo perseguida, mas eles deveriam se alegrar em Deus. E nós também. Mas entra outra questão também. Paulo traz outro imperativo, outro direcionamento, que cabe também para caso você, eu, nós, podemos não estar conseguindo se alegrar. Porque às vezes nós sabemos que devemos nos alegrar, sabemos que devemos ter constância nessa alegria, mas não conseguimos. E o que fazemos nesses momentos, e não só nesses momentos? Aqui entramos no nosso segundo ponto, a persistência na oração. Versículo 17, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, diz assim: orem continuamente. Orem continuamente. Irmãos, você se considera uma pessoa da manhã? Aquela pessoa que acorda cedo, que faz seu próprio café, que gosta de tomar um café, de fazer uma oração sozinha? Você é essa pessoa? Que gosta de, agora eu vou tirar meu tempo aqui para orar, minha devocional, acordar cedinho, ouvir o barulho dos pássaros, é bom, né? Ou talvez você se considere uma pessoa da madrugada, quando vira e mexe, se já é 2, 3 horas da manhã, está fazendo um trabalho da faculdade, ou resolvendo um trabalho do seu serviço, ou na Netflix. Simplesmente você se pegou ali 2, 3 horas da manhã e já foi. Eu admito que de manhã, irmãos, eu sou meio lento. Como eu falei, a minha esposa de manhã, ela faz café, ela troca roupa, ela já está resolvendo as coisas de casa, mandando mensagem para o trabalho. Irmãos, de manhã eu só acordo. Eu só acordo e fico, o que está acontecendo? Tento entender o que está acontecendo. Ela está na 5ª marcha, descendo a ladeira. Eu estou na 1ª, devagarzinho, subindo. Jesus era uma pessoa da manhã. Ele acordava cedo, bem cedo, e ia orar. Quando os outros ainda estavam dormindo, Jesus falava com o Pai. E pedia a ação do Espírito Santo. Jesus Cristo pedia a ação do Espírito Santo. Irmãos, essa ação é importante. Porque se Jesus é o Deus que ora, quem sou eu para não orar? Jesus tinha constância nas orações, disciplina em falar com o Pai. E no final das contas, se pararmos para pensar, Jesus tinha todas, entre aspas, muitas aspas, tá, irmãos? Todas as desculpas do mundo para não orar. Ele poderia falar, estou pregando, eu estou curando, estou alimentando os famintos, eu estou salvando, eu estou ajudando os que sofrem. Não dá tempo para orar. Mas dava. E ele orava. Então lembre-se, irmãos, independente do que você faça, do seu cargo na empresa, se o seu negócio é seu ou não, se você participa de muitos projetos, ou até mesmo de muitos ministérios na igreja, nada disso é mais importante do que Cristo fez. E ele conseguiu tempo para orar. Devemos orar para persistir. E devemos persistir em orar. Orar não é para quando der. Orar é sobrevivência. Pessoas com a esperança abalada, normalmente, é porque não oram. Aliás, Jesus falou sobre persistência na oração. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 1, diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca
desanimar. Lerei mais uma vez, Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 1, diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. E aí, alguns devem estar pensando agora: eu não aguento mais orar por cura. Eu não tenho mais esperança. Não aguento mais orar pelo meu casamento. Eu não tenho mais esperança. Não aguento mais orar pela minha família. Talvez tenha havido um nome na sua cabeça nesse momento. E você pode dizer: eu não tenho mais esperança. Eu não aguento mais orar pelos meus filhos, pelos meus pais, pela conversão de fulano ou ciclano. Eu não aguento mais. Eu não tenho mais esperança. Mas Jesus disse: aguente. Continue. Irmãos, o nosso Pai nos ouve. Ele nos vê. Ele sabe o que faz. Continue orando. Continue pedindo. Continue clamando ao Senhor. Porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Não pare de orar. Não desista de orar. Tem um escritor que ele é um dos heróis da minha vida, chamado C.S. Lewis, que ele tem uma citação sobre a oração que eu acho tremenda, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E ele diz assim: Deus não precisa da minha oração. Sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino, sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo, das circunstâncias. Irmãos, a continuidade na oração nos lapida. E Deus, em sua soberana sabedoria, usa as nossas orações para fazer a sua vontade. Não deixe de orar. Não desista de orar. Continue clamando ao Senhor, buscando ao Senhor. Outro livro que mudou a minha percepção de oração, e caso você goste desse tema, é um livro pequeno, um livreto praticamente, dá para ler em um dia ou 2 dias. Ele é chamado O Poder através da Oração, do Baldes. É um livro incrível. E logo no começo do livro, na 3ª ou 4ª página, ele faz uma citação também sobre oração, gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele diz assim: o que hoje a igreja necessita não é de mais e melhor mecanismo, de novas organizações, de mais novos métodos, mas homens a quem o Espírito Santo possa usar. Homens de oração. Homens poderosos na oração. O Espírito Santo não se derrama através de métodos, mas por meio de homens. Não vem sobre maquinaria, mas sobre homens. Não unge planos, mas homens. Homens de oração. Não devemos nos perguntar por que não estamos orando, mas devemos nos perguntar por que estamos orando tão pouco. Orem ao Senhor e tenham constância nisso. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Peça pela sua vida, sua alegria, mas também o louvem, o adorem, o dê graças. E aqui nós entramos no nosso 3º ponto, a persistência na gratidão. Versículo 18 diz assim: Dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Mais uma vez, dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Irmãos, nós somos o povo que mesmo diante da tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, nós somos vencedores, amém? Queria te fazer uma pergunta. Você é alegre com a vida que o Senhor te deu? Com o que você tem? Quando você pensa nas suas orações têm mais de gratidão ou reclamação? Tem mais de inconstância ou esperança? Através nós conseguimos clarear e fazer esse filtro para perceber a nossa gratidão diante de Deus.
Você é grato, meu irmão? Você é grata, minha irmã? Pelos seus amigos, família, igreja, com suas escolhas, metas? Tem duas frases da música Oração dos Arrais que eu gosto muito, que diz assim: que eu receba aquilo que preciso e nem um pouco mais. Me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Que eu receba aquilo que preciso e nem um pouco mais. Me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. É interessante que nesse versículo tem a palavra vontade. Deus tem vontade, irmãos. E essa é a vontade dele para a gente. Que não sejamos um povo que deixa a circunstância o levar. Que a igreja de Tessalônica, ainda perseguida, deveria se alegrar, orar e ser grata. Nós devemos, antes de tudo, sermos gratos pela graça do Senhor, pela vida eterna, gratos com o que Jesus fez por nós. Devemos olhar para trás e ver a cruz e ser gratos pelo Evangelho, pelo sacrifício de Cristo Jesus, que ao terceiro dia ressuscitou, e glória a Deus por isso. Mas também temos que ser gratos de olhar para frente e saber que um dia o Senhor, de braços abertos, nos guardará para a eternidade. Se ficarmos olhando apenas para esse tempo, para esse momento, nos perderemos. Se formos com cada notícia que sai pela manhã, em sites, em jornais, talvez nos desesperaremos. Mas o povo de Deus, ainda que na dor, na pandemia, na dificuldade, busca viver com alegria, busca viver com oração, busca viver com um coração grato a Deus. Porque o nosso Deus é bom, irmãos. O nosso Deus nos ama. Ele conhece o seu nome, Ele conhece a sua história, Ele conhece a sua família. Deus não nos olha apenas como mais um, como uma massa cinza no povo. Não, Ele sabe cada um de nós, conhece a cada um de nós. Não porque nós somos merecedores, porque não somos. Somos falhos, pecadores, tropeçamos. Mas Ele, em sua bondade, infinito amor, se direcionou a nós e nos resgatou daquilo que jamais poderíamos nos resgatar. Talvez você hoje aqui, nessa noite, esteja com essa sensação de achar que não tem mais jeito para você, para sua história, para sua família. Talvez você em casa, nesse momento, tenha essa sensação no peito e não consegue se alegrar, não consegue orar, não consegue ser grato, ser grata. Mas o Senhor nos convida para isso. E você que hoje talvez esteja nesse fio, nessa dificuldade tão grande, que não consegue se alinhar nesses 3 direcionamentos e mandamentos para nós, gostaria de orar com os irmãos, mas antes disso, queria falar de 3 aplicações para nós, nesse texto. Primeira aplicação: irmãos, temos que fazer exercício sim, tá? Eu sei que é difícil, mas é importante. E temos que ter constância também na alegria. E buscar ser um povo alegre. E não nos permitimos olhar apenas para essa vida, apenas para agora. A segunda, temos que continuar orando. Sem a oração, ficamos sem norte, sem o básico para a vida. Precisamos estar próximos do nosso Deus. Não deixe de orar. Amém? A terceira, gratidão faz parte do povo de Deus, pois sabemos quem Ele é e o que Ele fez e faz por nós. Isso já deve ser o suficiente. Irmãos, persistam. Deus quer que o seu povo seja marcado pela alegria, oração e gratidão. Os dias difíceis virão. E virão sim. Mas não são eles que vão pautar a nossa vida, mas Deus sim. Amém? E você, meu irmão, minha irmã, tanto aqui ou em casa nesse momento, que está com essa dificuldade no coração, de se alegrar, de orar, de ser grato por tudo que tem, grato ao Senhor, queria orar em especial com você. Não vou pedir para você levantar sua mão, e nem para levantar do seu lugar,
mas gostaria que nesse momento todos fechassem os olhos, baixassem suas cabeças e, a primeiro momento, peço que você esteja colocando isso diante de Deus, essa dificuldade ou dificuldades que seu coração está bloqueando nesse momento. E após essa oração estarei orando junto com os irmãos. Senhor Deus, eis aqui a tua igreja, Pai. Pedimos em nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor fortaleça cada irmão aqui, cada irmão que está em casa nesse momento, aqueles que estão caminhando bem nesse momento, Senhor, que tenham cuidado para que não venham tropeçar, e aqueles que estão com o coração com dificuldade, com a vida, Senhor, cercada pelos problemas, que não conseguem olhar para o Senhor, que não conseguem se alegrar, que não conseguem orar, que não conseguem ter gratidão, e mesmo perseguidos, Senhor, seja por qual situação, questão e problemas, como a igreja de Tessalônica estava passando naquele momento, Deus, que nós vemos ser um povo que se mantém, que persiste, Pai, e pedimos a sua mão poderosa sobre esses irmãos. Faça um mover sobre cada vida, cada família aqui, Deus. Que o Senhor venha restabelecer, restaurar o amor, a comunhão, a fidelidade, Pai. E que nós venhamos viver para a honra e glória somente do Teu nome. Que essa seja uma igreja que venha louvar o Teu nome, glorificar o Teu nome e que venha caminhar com persistência em Ti. E que os dias maus não nos balancem, Deus. E se nos balançar, Senhor, nos prenderemos na Tua palavra, na oração e na comunhão, Pai. Sê conosco, sê com essa igreja. Nós oramos assim, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos.